Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Pediria para os senhores vereadores que fosse o mais breve possível e não podemos, por uma questão legal, cancelar a sessão, então nós vamos ler os projetos e dar os encaminhamentos necessários e, numa extrema necessidade, apenas que os vereadores fossem usar a tribuna ou se manifestar, em virtude do trágico falecimento da ex-professora aqui, companheira nossa também, a Marisa Rega. Edital de convocação número 032/2013, passo para o primeiro secretário fazer a leitura do mesmo. Edital de convocação número 032/2013, data 13 de agosto de 2013, ementa: convoca os senhores vereadores deste Legislativo Municipal para a 21ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Mercedes. O presidente da Câmara Municipal de Mercedes, Estado do Paraná, de conformidade com a linha A, inciso 24 do artigo 35 do Regimento Interno, resolve convocar os senhores vereadores deste Legislativo Municipal para a 21ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Mercedes, a ser realizada nesta data, às 18h30, obedecendo a seguinte pauta: pequeno expediente, mensagem de posição de motivos número 028 e 029/2013, encaminhando os projetos de lei número 027 e 028/2013 do Executivo Municipal, projeto de lei número 001/2013 do Legislativo Municipal, ordem do dia, projeto de lei número 026 e 027/2013, registre-se e publique. Marcelo Henrique, meu secretário, Edson, presidente. Passo as mãos do primeiro secretário de mensagem de exposição de motivos, número 028/2013, encaminhando o projeto de lei número 027/2013 do Executivo para que faça a leitura do mesmo. Mensagem de exposição de motivos, número 028/2013. Senhor Presidente, encaminho por intermédio de Vossa Excelência para a apreciação dessa Igreja Câmara Municipal, em anexo, o projeto de lei ordinária número 027/2013, que autoriza o Poder Executivo a conceder permissão ou concessão de serviço público de transporte coletivo, autoriza a concessão de subsídio à permissionária ou concessionária e dá outras providências. De forma sintética, esclareço que o projeto de lei em tela tem por escopo autorizar a permissão ou concessão do serviço público de transporte coletivo com vistas ao atendimento das populações de Três Irmãs, Arroio Iguaçu, Linha Novo Rio do Sul, Linha Santa Forquilha, Linha Gruta e localidades adjacentes, o que deverá ser dado mediante prévio procedimento licitatório. Além da autorização para permissão ou concessão do serviço, pretende-se ainda permissivo para concessão de subsídio à futura permissionária ou concessionária no valor de até R$ 3.500 mensais, o que se faz necessário para a viabilidade dos serviços e garantia da modicidade da tarifa a ser praticada. Como é de conhecimento de Vossa Excelência, os distritos de Arroio Iguaçu e Três Irmãs já contaram, no passado recente, com o serviço de transporte coletivo, ora feita pela empresa estrangeira, ora pela Princesa dos Campos. Transcorre, pois, que tais serviços foram interrompidos justamente pela inviabilidade econômica da linha, e não se sustenta somente pela cobrança de tarifa. O apoio econômico do poder público, nesse sentido, se faz imprescindível a disponibilização de transporte público coletivo, serviço de caráter essencial e que apresenta demanda. Assim, tendo exposto como consideração, submeto o projeto de lei em questão à elevada deliberação da Casa, pugnando pela respectiva aprovação. Gabinete da Prefeita do município de Mercedes, Estado do Paraná, em 8 de agosto de 2013. Priscila Maria Romoloff, Prefeita. Baixa esse projeto, então, para as comissões de Justiça, Redação, Finanças do Orçamento e Fiscalização e Obras e Serviços Públicos. Solicito aos membros das comissões o entendimento e a possibilidade de analisar e emitir os pareceres de referidos projetos no intervalo da sessão, tendo em vista a urgência do mesmo. Como já havíamos comentado, nós fizemos, então, essa reunião anteriormente, já foi dado os pareceres dos projetos e, em virtude do trágico acidente, nós não faremos intervalo da sessão. Passo às mãos da segunda secretária a mensagem de motivos número 029/2013, encaminhando o projeto de lei número 028/2013 do Executivo para que faça a leitura do mesmo. Mensagem e exposição de motivos número 029/2013. Senhor Presidente, senhores vereadores, encaminho por intermédio de Vossa Excelência para a apreciação dessa Igreja Câmara Municipal o anexo ao projeto de lei ordinária número 028/2013,
a qual dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial e da outras providências. O crédito adicional especial do projeto de lei acima mencionado e em anexo trata-se de adequação da LOA, objetivando com isso o andamento normal da máquina administrativa. Informamos aos senhores vereadores que os recursos do projeto de lei em questão serão utilizados para custear despesas referentes à contrapartida da construção da academia anexo à unidade de saúde da sede. Diante do exposto e considerando a importância da matéria, submeta para a deliberação dos senhores vereadores, no aguardo de sua respectiva aprovação. Na oportunidade, expressamos votos de consideração e respeito e colocamos-nos à inteira disposição para maiores esclarecimentos. Município de Mercedes, Estado do Paraná, 12 de agosto de 2013. Cleci Maria Rangolov, prefeita. Baixe esse projeto para as comissões de Justiça, Redação, Finanças do Orçamento e Fiscalização, para que faça análise do mesmo. Passa as mãos ao primeiro secretário para ensinar a disposição de motivos, número 01/2013, encaminhando o projeto de lei número 001/2013 do Legislativo para que faça a leitura do mesmo. Mensagem de exposição de motivos número 001/2013. Senhores vereadores, submetemos para apreciação desse Legislativo Municipal o projeto de lei em apêndice, que tem como objeto criar, no âmbito do município de Mercedes, o programa Preservando a Vida, com caráter de ação socioeducativa e de participação comunitária, objetivando a prevenção contra a dengue. O programa em questão consiste não somente na continuidade do constante trabalho de fiscalização do combate à dengue, mas visa instituir na prática de plantio de sementes de crotalária e citronela em quintais, vasos, margens de rios, praças e cemitérios. As plantas em questão se constituem em eficientes mecanismos de combate ao mosquito vetor da dengue. Sabemos que o combate convencional ao mosquito da dengue, além de muitas vezes se mostrar ineficiente com constância, traz outros resultados nefastos ao meio ambiente, considerando a utilização de venenos nocivos para espécies úteis da natureza. Considerando que as plantas acima citadas serem eficientes nesse combate, estaríamos implementando medidas ecologicamente corretas no combate à dengue, contribuindo assim, em consequência, para assegurar melhores condições de saúde à população. O projeto Preservando a Vida é uma ação socioeducativa de participação comunitária para a preservação contra a dengue no município de Mercedes. Conforme informações da Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária, os números de casos de dengue no município aumentaram consideravelmente e que, neste caso, o trabalho de conscientização feito pelas escolas e a comunidade em geral são de suma importância. A informação de órgãos de pesquisas como o Embramo, que com o plantio da citronela e sementes de crotalária em quintais, vasos, terrenos baldios, beiras de rios e banhados, pode ser a criação de um cinturão de combate à dengue. Visto que este projeto está trazendo resultados significativos em outros municípios, contribuindo para a diminuição dos casos de dengue, contamos com a aprovação da presente matéria, dentro do prazo preconizado pela Lei Orgânica Municipal. Mercedes, 13 de agosto de 2013, Edson Chu, vereador. Passo esse projeto também para as comissões de Justiça, Redação, Finanças, Orçamento, Fiscalização e Educação, Saúde e Assistência Social. Então, senhores vereadores, na próxima terça-feira teremos a reunião das comissões para a análise e o parecer dos projetos que foram baixados hoje. Gostaria de pedir autorização dos senhores vereadores para dar continuidade aos trabalhos sem uso da tribuna, a não ser que algum vereador queira se utilizar. Pode ser? Então, dando continuidade aos trabalhos, na ordem do dia, coloque em segunda e última discussão e votação o projeto de lei número 026/2013. Senhores vereadores favoráveis permaneçam como estão, os demais se manifestem. Aprovado por unanimidade. Coloque em primeira discussão e votação, já com os pareceres favoráveis, o projeto de lei número 027/2013, que diz respeito aos transportes. Senhores vereadores favoráveis permaneçam como estão, os demais se manifestem. Aprovado por unanimidade. Gostaria de cumprimentar as pessoas presentes hoje aqui, Daniela, ponto da notícia, Adilson, companheirão, secretário Vilar, sejam muito bem-vindos.
milho também, muito bem aqui na nossa casa. E como já colocado hoje, faremos uma sessão um pouquinho diferente, em virtude de alguns acontecimentos. Convido todos os vereadores para participarem na próxima sexta-feira, às 9 horas, a reunião com o vereador Moscone, do município de Toledo. Ele que presidia, na verdade, a Comissão Regional de Saúde, a qual encampa o Hospital Regional de Guaíra, com a contrapartida da Itaipu. É um projeto grande, bem ambicioso, um valor que engloba no total mais ou menos de 30 milhões de reais, com 5 UTIs móveis e uma série de outras coisas. E eles vêm na sexta-feira de manhã aqui, às 9 horas, porque Mercedes faz parte desse núcleo regional que é Terra Roxa em Guaíra. Então, muito importante essa reunião, e eu peço os senhores vereadores que puderem fazer parte dessa reunião, que possam estar aí, a partir das 9 horas na sexta-feira. Também se fará presente, provavelmente, o Odacir Fioretti, o diretor da 20ª Regional de Saúde. Comunicações parlamentares, podemos seguir em frente também. Nada mais havendo para tratar, convoco os senhores vereadores e a comunidade presente para participarem na próxima terça-feira, dia 21 de agosto, às 18h30, da 20ª sessão ordinária. Agradeço a presença de todos, peço desculpas pela sessão e a proteção de Deus também, e declaro encerrada a sessão.